Graça e paz, queridos. Mais uma vez estamos aqui nessa aula que será ímpar, considerada a aula uma das principais dessa disciplina, onde nós estaremos de fato conhecendo os grafismas, os gráficos, o alfabeto e conhecendo algumas palavras também do nosso grego bíblico, ok? Quero desejar a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Esse que vos fala, o professor Renato. E vamos lá. Pessoal, o grego bíblico, a gente vai aqui fazer uma aula bem dinâmica, bem divertida, bem interativa. Quero que vocês fiquem bem à vontade aí, tá? E anotem, peguem o livro de vocês agora. Bote pausa aí, pegue o livro de vocês, que é o material, né? No capítulo 2, na lição 2. Ok? Abra aí na página da lição 2, onde está o título O Alfabeto. E nós iremos ver alguns pequenos vídeos, fazer algumas indicações e fazer vários exercícios. Eu quero que vocês agora aprendam o alfabeto grego e escutem a musiquinha que eu vou passar para vocês. Eu vou passar uma música para vocês aprenderem essa música e não esquecer mais. Você vai ouvir essa música até você ficar enjoado, tá certo? Até você ficar enjoado você vai ouvir essa música. Então se prepare bem, eu quero que você aprenda porque esse alfabeto vai ser pronunciado por vocês na última aula, tá? Na conferência lá, aquele momento da conferência, cada um de vocês irão falar para mim o alfabeto grego, sem pressão nenhuma, bem tranquilo, não tem problema, sem exposição de ninguém, só para vocês mostrarem que aprenderam pelo menos o alfabeto. Gente, o alfabeto é mais importante do que aprender as palavras. Tá? Então, se você aprende bem a ordem das palavras no alfabeto, memoriza bem os gráficos, os grafismos, o gráfico de cada letra e faz a transliteração, que é essa correspondência no português, você consegue ir muito longe em muitas compreensões de algumas palavras, vocabulários do grego. Tá? Então, mais importante do que aprender a língua em si é aprender o alfabeto, principalmente. Ou do que aprender algumas palavras. Tem gente que só sabe algumas palavras, não sabe o alfabeto nem a ordem. Tá? Então vamos lá. Preste bem atenção, tá? Abram a lição 2, usem o caderno também para anotar, grifar, enfim. Estejam bem atentos nessa lição. Essa lição é a lição mais, digamos, mais importante da nossa disciplina. Ok? Então vamos lá. Alfabeto e pronúncia. Preste bem atenção. Se você já conhece o alfabeto grego, eu não sei, eu acho que não. Talvez alguns de nós não conheçam, a maioria não conheça o alfabeto grego. Se você já conhece, você clica nesse slide que eu vou mandar para vocês. Você já vai ser direcionado lá para a musiquinha no YouTube. Se não, vamos lá, passo a passo. Gente, pedagogicamente eu vou usar a palavra decorar, mas ela não é tão apropriada. O interessante é você memorizar. A gente fugir um pouco daquele decoreba. Mas é preciso sim, tá? É preciso você ter em mente mesmo, automaticamente, de forma automática, o alfabeto grego e a sequência correta. Ok? Então, decorar o alfabeto grego é uma das ferramentas mais importantes para o uso da língua. Você já perdeu, por exemplo, que é um exemplo bem prático que acontece com muitas pessoas. Tanto quem está iniciando como quem está mediano ou avançado, que passou um tempo sem estudar, sem usar. E a gente sabe que aquilo que a gente não usa tanto, a gente esquece. É verdade? Com o tempo você começa a esquecer porque você deixou de usar. Mas se você retomar algo que você já viu, é mais fácil do que quem nunca viu nada, né? Sobre aquele assunto. Então você já perdeu tempo procurando uma palavra em um dicionário grego ou hebraico só porque não lembrava a ordem da letra no alfabeto? Isso acontece com muita gente, tá? Muita gente mesmo. Então, assim, se o nosso objetivo é aprender os nomes das letras e sua ordem, usaremos todos os recursos que pudermos para atingir esse fim. Vamos ser aqui um pouco pragmáticos, tá? Vamos usar a ideia de memorizar, decorar também, porque é muito importante nesse contexto aqui.
até mesmo uma música infantil para facilitar a decoreba, entre aspas aqui. Tomara que ninguém nos escute, né? Porque, pedagogicamente falando, decorar não é tão interessante. Interessante é você compreender o significado das coisas. Mas tratando de alfabeto grego, o interessante é que você esteja lá ele memorizado na sua cabeça, como fosse um retrato. Eu quero que vocês tenham um pesadelo, sonho, né? Fique sonhando, como eu já disse. Vamos falar em línguas aí, à noite, dormindo. Né? Durante o dia você estuda o grego, memorizando, estudando, revisando, e à noite você fica sonhando com o grego também. Tá? Repetindo essas palavras aí, até você aprender. E não esquecer mais, ok? Isso vai ser muito importante, gente, para o resto da vida de vocês. Então preste atenção. Os slides ficarão organizados da seguinte forma. Olha aqui a estrutura. Primeiro, a letra maiúscula, tá? Do lado, a letra minúscula. E aqui a grafia, que é o nome da letra em grego. Tá? O nome da letra em grego e o nome da letra em português. Vamos para a primeira. Alfa. Alfa, maiúsculo, minúsculo, alfa em grego e alfa transliterado, ou seja, traduzido para o português. Alfa. Ok? Então vamos fazer uma pronúncia aqui, que é uma pronúncia erasmiana, que é uma corrente, né, mais utilizada para se estudar grego koiné, que é uma forma de pronunciar. Vem lá da época de Erasmo. Ok? Então vamos para cá. Primeiro, alfa. Gravou bem isso aí? Alfa. Primeira letra, alfa. Beta. Beta maiúsculo, beta minúsculo. Beta em grego e beta em português. Gama. Gama maiúsculo. Esse aqui é o gráfico. Minúsculo. Gama. A gente vai explicar depois porque tem duas palavrinhas aqui juntas. Se encontram aqui, depois a gente vai explicar. E gama em português. Também tem dois M's aqui, ó. Dois M's. Mu, que é o M. Delta. Ó, delta maiúsculo. É um símbolo, você lembra desse símbolo aqui no português, na matemática, né? Se usava a palavra grega em português. Então, você via isso na matemática, via também em física. Quem lembra do ensino médio aí? Fundamental 2, quando você estudava lá. Delta. Delta em grego e delta em português. Transliterada. Epsilon. Repetindo. Epsilon. Epsilon. Pronúncia em grego. A escrita em grego e a pronúncia também em português. Maiúsculo, minúsculo. Correspondente ao nosso E no português, né? Então é uma vogal aí do português. Bem no caso, a mesma. Repita comigo, ó. Dizeta. Dizeta, é isso mesmo. Tem um D antes do zeta. Dizeta. 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 Pronúncia aqui, ó. Zeta em grego, zeta em português. A pronúncia é a mesma, a escrita é diferente. Maiúsculo e minúsculo. Eta. Eta, eu tô falando bem devagar para você, como você tá vendo a primeira vez, para você ir já repetindo comigo e já aprendendo, tá? Eta. Eta. Eta, maiúsculo, minúsculo. Teta. Olha aqui, um símbolo do maiúsculo e minúsculo. Teta. Teta em grego e em português. Iota. Iota. Maiúsculo, minúsculo, em grego e em português. Iota. Capa. Capa. Isso parece uma marca, né? Exatamente aquela marca que tem esportiva chamada capa. Então, capa. Maiúsculo, minúsculo é o nosso correspondente do K, né? O K do alfabeto.
Grave bem. Tira uma foto aí agora. Lambda. Lambda. Lambda maiúsculo. Lambda minúsculo. Por que maiúsculo? A gente vai usar exatamente no início de palavras. Ou em nomes próprios, nome de pessoas, né? Nome de lugares. A gente vai usar a palavra maiúscula. Início de frase. Ok? Então, lambda. Lambda. Minúscula que você vai usar bastante minúsculo. Então, grave bem aí. Lambda. Mu. Mu. Demora um pouquinho para você olhar para todos os símbolos antes de ouvir o som, antes de ouvir o fonema. É muito importante a junção entre fonema e grafia. A gente sabe isso do português. Se você faz bem a pronúncia, você consegue ir muito longe na compreensão das palavras. Então a questão fonética é muito importante. Os fonemas, os sons. Mu. Mu. Correspondente ao nosso M no português. Só atenção aqui para o minúsculo, que é diferente. Mu. Nu. Tem um acentozinho aqui, um tiozinho. Então, para dar esse som mudo, né? Nu. Nu. Correspondente ao nosso N. N maiúsculo. Mas o minúsculo parece um V. Então, a escrita aqui, o gráfico dele parece um V minúsculo. É bem importante você memorizar isso aí. Nu. Xi. Xi. Isso mesmo. Xi. Xi. Tem aqui a grafia maior, né? Maiúscula e minúscula. Grave bem esse Xi aí minúsculo. Você vai ver bastante também nas palavras que você for procurar e pesquisar. Xi. Xi. Já aparece aqui, né? O Xi e o iota. Juntos. Iota que você viu. Que é o I. Xi. Ômicron. Ômicron. Que é o correspondente ao nosso O no português. Ômicron. Ômicron. Pi. Vocês devem conhecer, lembrar do pi, né? O pi lá na matemática vale 3,14, né? O pi na matemática. Quanto é o pi? 3,14. Teoremas de Pitágoras e aí vai. Trigonometria, seno, cosseno, tangente. Você estudava lá aqueles conteúdos de matemática, você viu o pi. Pi era muito frequente, né? O pi, ele tem um valor fixo e é exatamente esse símbolo aqui do grego. Inclusive a matemática veio dos gregos. Pitágoras, né? Um dos maiores matemáticos gregos que inventou a matemática, a ciência mãe aí das áreas exatas. Então, pi. Pi. Rho. Atenção aqui porque tem um som de P, mas não corresponde ao português. Tá? Tem um som de R. Rho. Tá? Você tem aqui, ó, o P com som de Rho. Desculpe. Voltando aqui um pouquinho. O Pi com som de P. Tá? Pi com som de P. Ele não parece com P no português. Mas o P, que parece em grego, que parece com P no português, é Rho. Então preste bem atenção, viu? P maiúsculo, P minúsculo, é Rho. Rho. Essa letra aqui é muito bonita. Sigma. Olha o maiúsculo dela. Vocês devem ter visto já, né? Em algum lugar. Sigma. Sigma são as duas formas minúsculas aqui dela. Uma forma de escrever, outra forma de escrever. Sigma. Sigma. Tau. Demora um pouquinho para você olhar para a palavra, ver a maiúscula, minúscula, memorizar.
se preocupe não que a gente vai cantar uma musiquinha daqui a pouco aqui. Eu ouvi uma música, vocês vão passar o resto do mês cantando aí, com certeza. Tal. Tal corresponde ao T. Ao T no português. Você pode até fazer esse exercício, procurar as palavras do alfabeto que são iguais no português. Mas a maioria, uma parte delas não são, viu? Então, tal aqui em grego, tal em português. Tal maiúsculo, tal minúsculo. Corresponde ao T. Olha aí. Y. O Y corresponde ao U. Ao U no nosso português. Y. Y. A escrita aqui em grego é bem diferente. Para quem nunca viu. Y. Final um N aqui, ó. Que é o nu minúsculo. Y. Maiúsculo, minúsculo. A escrita em grego e em português. Y. Que corresponde aqui, ó, ao nosso U, mas o maiúsculo dele é um Y, tá? O maiúsculo é um Y, o minúsculo é um U. Porque aí uma questão lá do alfabeto que fizeram naquela época, né? Vamos usar a grafia original. Olha bem aí. Preste bem atenção. Fi. Fi correspondente ao F no português. Fi. Olha aí, ó. Vocês devem ter visto já essa pronúncia, né? Já devem ter visto. Ouvido essa pronúncia ou até mesmo visto aqui o gráfico também, né? Fi. Pode repetir mesmo, 50 vezes. Fi. Olhando para o símbolo. Maiúsculo e minúsculo. Ki. Olha aí, correspondente ao que ou que no nosso português. Que é como se fosse o X, que é usado também no algarismo romano. Que maiúsculo, que minúsculo e o que em grego e português. Que. Memorizou? Aqui. Muito linda essa palavra. Palavra não, desculpa, gente. Esse gráfico aqui. Essa letra. Letra Psi. Tô demorando já para você memorizar. Psi maiúsculo, Psi minúsculo. Muito bonita essa letra. Esse gráfico é muito bonito. O gráfico eu digo o desenho, né? A grafia, a escrita dessa letra. Então, Psi de psicologia. A gente vai ver algumas palavras daqui a pouco. Tá? E por último, ômega. Ômega. Maiúscula, minúscula, em grego e português. Ômega. Certo. Gente, o alfabeto grego ele é composto por 24 letras. Tá? 24 letras. Vamos agora para cá. Abra comigo aí o livro para deixar aberto o material, né? Olha aí o material. Olha que interessante. Você tem aqui exatamente o texto do material aqui do alfabeto na lição 2 do livro. O material que vocês têm aí. Que é o material da disciplina. Ok? Olha que interessante. No período Koiné, o alfabeto possuía 24 letras. Então isso aí é uma característica do alfabeto Koiné, do grego Koiné, tá? A gente viu que existem outros tipos de grego também. Mas o grego que nos interessa, que é o grego do Novo Testamento e da Septuaginta do Antigo Testamento, é esse aqui. Então, as maiúsculas aqui, ó, maiúsculas à esquerda do vídeo,
minúsculas. Nós temos aqui o nome da letra em grego e em português, que a gente acabou de ver, e a transliteração. Já disse para vocês, transliteração, segundo o Rego e o Bergman, que são autores desse material, é transcrição. Já expliquei o que era, né? Que é a representação das letras de um alfabeto pelas letras correspondentes de um outro, levando-se em conta geralmente os princípios da fonética, que eu já falei aqui, inclusive. Então é muito interessante. A gente vai encontrar depois algumas palavras, algumas expressões do grego e não existe correspondência no português. Justamente por essa questão fonética, essa questão semântica de significado. E isso dificulta bastante a hermenêutica, a interpretação correta do texto. Tá? Então é um desafio para quem é tradutor. Para quem vai fazer também hermenêutica, exegese, que é o estudo dos originais. Os originais, grego, hebraico, enfim. Então, transliterar é ver o correspondente fonético no português, por exemplo. Tá? Não esqueça disso. Parece ser simples, mas isso é importante. Então aqui, ó, nós temos alfa, beta, gama, delta. Vai olhando para o símbolo e para a pronúncia. Epsilon. Ok? Epsilon. Epsilon. Repita. Até sair a pronúncia perfeita. Zeta. Zeta. Escreve zeta, mas zeta, que é um Z. Eta. Eta, que é correspondente ao nosso E no português, que é uma vogal. Teta. Olha aqui a transliteração, tá? Do lado também, vocês estão acompanhando, né? A transliteração está aqui, eta, e. Eu já vou falando e a pronúncia também, o som e a pronúncia, tá? Então vamos lá. Repetindo. Alfa, que é o A transliterado, que é o A em amor. Amor. O beta, B. Isso aqui, já vou dizendo que aqui é o português. Transliteração, que é o português, o alfabeto português, tá? Que significa B em bondade, a palavra bondade. Tá bem simples, né? Mas eu preciso que vocês memorizem isso aí de modo que vocês falem sem olhar para o alfabeto, na ordem correta e também misturado. Se as letras aparecerem misturadas, você vai também dizer o nome delas, porque você memorizou a grafia, o símbolo da letra, né? Então, gama, galo. Gama, galo. Tá? Galo, galinha. E aí vai. Delta, D em D. Dedinho, dedo, deitado. Aí vai. Epsilon, que é o E em fé. Fé, parece aqui. Zeta, que é o dizer em Edson. Olha que interessante. Que o Z aqui é mudo. Esse D, o D com Z é mudo. Então é como se fosse o D fosse mudo, mas ele está ali. Então Edson, Edson, dizer, dizeta, dizeta. Tá? Ok? Leu? Então você tem aqui eta em benigno, por exemplo. Eta em benigno. Ok? Teta. No inglês, ting. Mas nós temos no português também algumas palavras que tem esse encontro aqui consonantal, que é o encontro entre duas consoantes. Teta. Iota, que é o I, em timbre, timbrado.
Tintim, e aí vai outras palavras. Capa, que é o C de casa, que é o C. Capa. Ele tem uma grafia de K, mas ele é um C. Aí em cima já é outra coisa. Em cima você vai usar o sigma. Então já é uma diferença aí de português. Ok? Capa, casa. Casinha, casarão, casaco. Som de C. Lambda, lá. Larissa, ladrão, lalá. Então esse L aqui de lambda. Lambda. Vá olhando aí, viu? O maiúsculo, minúsculo. A escrita em grego. O em português e o correspondente aqui de uma palavra no português. Ok? Então, mi em mansidão. Gente, nós estamos fazendo passo a passo mesmo, viu? Passo a passo mesmo. Então ninguém vai ter dificuldade de dizer que não, foi muito rápido, não sei o que, não entendi nada, não. A gente tá aqui pegando na mão mesmo, literalmente. Né? Como se estivesse pegando na mão e vocês fazendo do passo a passo mesmo. Então, ni, que é o nosso N, nada, nado, nadador. Então, N. Tem também aqui o que é o que de táxi. Táxi. Não é em lixo. Xó já é outra coisa, outra palavra, mas táxi, que. Olha a palavra masculina. Desculpe. Maiúscula, minúscula. Olha a pronúncia no grego aqui e no português. Táxi. Ômicron. Ômicron, que é o nosso O. O. Em pó, poeira, pobre e etc. Então, Ômicron. Temos também aqui o pi. O pi, que é em paz, pipa, papado, papa. Então é o pi. Vou falando devagarinho para você olhar os símbolos que eu estou falando, né? Você tem muitas coisas para ver aqui, ó. Maiúsculo, minúsculo, o grego, português e a palavra. Você tem agora aqui, ó, ro. O ro em respeito, por exemplo, respeito. Ro. Você tem o sigma em saúde, mas não em casa, porque em casa você vai usar o zeta. Zeta. Tá? Então, saúde, saudade, salvação. Ok? Você vai usar o sigma. E o tal em T. Terreno, telhado. Então é o nosso T aqui. Tal. Y é o Y no francês tu, no alemão Güter. Então, Y, que é o nosso U. Você tem aqui também o Pi em força. Olhe bem os gráficos, a grafia. Você tem também o Ki, no espanhol muja, no alemão Ichte. Então, Ki. E o Psi muito conhecido, que é o Psi de psicologia, psiquiatria. Tá? E por último, fechando a 24ª palavra, letra, que é o ômega. Por isso que o texto bíblico fala do princípio ao fim, do alfa e ômega. Do alfa
ao ômega, o princípio ao fim. Inclusive, o símbolo da teologia é alfa e ômega. Geralmente se usa isso quando você se forma em teologia no bacharelado. Você tem, quem compra o anel, né? Tem lá alfa e ômega, princípio e fim. São as duas letras alfa e ômega do alfabeto grego koiné. Certo? Do princípio ao fim o Senhor é. Então por isso que se usa alfa e ômega. Ok? Entenderam? Vamos lá agora ver. Vamos ver agora o alfabeto. Vamos voltar para cá. Vamos ver aqui. Certo. Preste bem atenção, gente. Nessa musiquinha, a gente viu o gráfico, né? Viu de cada palavra. Agora você vai cantar. Você vai ouvir várias vezes isso aqui, tá? Vou mandar para vocês também o link para vocês ficarem vendo e ouvindo. Você vê e ouve também. Tá ok? É muito importante fazer essa associação. Enquanto eu abro aqui, eu vou falando com vocês. Associação. Há exatamente 30 anos atrás, eu fiz uma promessa na frente desse castelo. O castelo da Cinderela aqui no... Olha que interessante, bacana. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, omicron, pi, Rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Agora mais rápido. Agora vamos cantar mais rápido essa canção a fim de memorizar melhor o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, omicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Espero ter ajudado vocês. Pratiquem. Com certeza vocês vão memorizar o alfabeto grego. Forte abraço e até o próximo. Então, queridos, olha que interessante. Olha que bacana você olhar para o alfabeto e cantar essa musiquinha. Que fique na cabeça de vocês. Comece a cantar mesmo. Que fique na cabeça. De modo que vocês não esqueçam mais. Vou mandar o link dessa música para vocês. Vocês vão ouvir. 2 minutinhos só. Você canta ela devagar. Depois canta ela mais rápida. E na avaliação final lá, na conferência, no momento com vocês, eu vou pedir para vocês, quem quiser cantar o alfabeto pode cantar, ou falar, não tem problema não precisa saber cantar, enfim, não tem que saber cantar não, mas cantando é bacana, que você sai na rua, né, no trabalho, onde você tiver, você tá ali cantando, ouvindo, e você aprende com certeza. Gente, no exercício, nessa aula de hoje, vamos ficar por aqui. Lembre-se disso, a aula é a aula mais importante. Por quê? Porque mais importante do que aprender palavras e aprender o grego é aprender o alfabeto. Tá? Mais importante. Então vocês vão para aquele exercício da página 15 aí. Eu acho que é a 15, né, de vocês. Se não for, vocês abrem aí. Esse exercício aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos ver que página é aqui no PDF. Olha no PDF aí que página é. E na próxima aula nós entraremos nas vogais de tongos, tá? Vogais de tongos. Na próxima aula. Deixa eu abrir aqui para vocês. Fechou aqui. Então na próxima aula nós vamos estudar as vogais de tongos. Ver a questão das vogais, os encontros, o iota e um pouco mais pra frente, tá? Então só vendo aqui a página acima da 15.
Vocês têm essa parte separada também, mas também tem no material, vocês podem fazer. Ok? Aqui, ó. A língua grega a gente já viu na aula 3, aula 4. Aqui no final, exercício. Então, na página 15, isso mesmo, página 15. Aqui é 13 no livro, mas na página 15 você vai aqui, ó. Exercite pelo menos 20 vezes, num papel à parte, a escrita do alfabeto grego completo, incluindo as maiúsculas, as minúsculas e a transliteração do nosso alfabeto. Exercite. Pelo menos 20 vezes, no mínimo, viu? Falando sério. Inclusive eu quero ver o papelzinho que vocês escreveram 20 vezes. Eu queria ver no dia lá no final, na conferência. Vocês vão mostrar na câmera lá. Escrevi, professor, aqui 20 vezes, ó. Até aprender. Esse é um dos exercícios que vale para nota, inclusive. Ok? Aí você vai também escrever aqui as consoantes que eu vou explicar ainda na próxima aula. As vogais em ordem e os ditongos também. Tá? Então por hoje fica com esse alfabeto. Escreve 20 vezes. Aprende maiúsculo, minúsculo. A pronúncia lá em grego. A escrita lá em grego e a pronúncia em português. Tá? Então faça isso. Ok? Esse é o desafio para essa aula aí, dessa aula. E nos próximos dias vocês fazerem essa repetição. E escuta a musiquinha lá até memorizar. Bacana? Memorizar. Então Deus abençoe vocês. Um abraço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.